Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a documentação do governo dos Estados Unidos sobre a prática de tortura no Brasil durante a ditadura militar. Documentação dos Estados Unidos e documentação brasileira também. Participam a historiadora e integrante da Comissão Estadual da Verdade, Socorro Ferraz, a também historiadora Marcília Gama e ainda o juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, Teodomiro Romeiro dos Santos, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Eu queria tocar num outro ponto que, assim, pela versão oficial, a maioria das mortes ocorridas durante esse período da ditadura militar se dá por confronto. O quanto essa documentação que está aparecendo agora, a documentação que chegou até a Comissão da Verdade, o quanto essa documentação fratura essa versão oficial de que foram mortes ocorridas durante o confronto entre as partes, obviamente. Por exemplo, nós temos um caso aqui que foi clássico de Paulo Stuart White. Ele era um deputado e foi transferido, o prontuário dele mostra isso claramente. Ele foi transferido de São Paulo, do DOPS de São Paulo para cá, e pela informação que havia lá no prontuário, ele sai, a última prisão dele é em fevereiro, e foi dado como desaparecido. Quando a família liga para o DOPS aqui, eu atendi, e aí eles perguntaram qual era o último registro, se tinha um prontuário, eu disse, tem dois, tem um prontuário funcional, e tem o individual. Aí eles perguntaram, você poderia ver o último registro, a data do último registro de chegada dele a Pernambuco? Aí eu fui, olhei e disse, aqui está 21 de março de 1971. E aí o pessoal ficou enlouquecido. Tem certeza disso absoluta. Deu entrada aqui oficialmente por esse documento em Pernambuco em março. Então, para a família, o último registro que ele tinha lá, em São Paulo, é que ele tinha sido pego e fugiu em fevereiro e tinha desaparecido. Para que uma outra entrada, veja a contradição, uma forma também de dificultar, não é, todo o trabalho de apuração do que foi isso. E, mais interessante, a família vem para cá, pede autorização, isso terminou num documentário, João, companheiro João, e eles vão aos jornais, Jornal do Comércio, e está lá uma data posterior à morte de Paulo Stuart, quando ele ainda estava vivo. E aí eles disseram o quê? Que foi na Avenida Caxangá, houve um tiroteio, e no tiroteio 3 pessoas foram atingidas e foram recolhidas. E aí tem as escutas, tem a declaração do senhor da banca de cigarros, tem da banca de revista, do hospital na frente, todas declarações falsas. Todas testemunhando o tiroteio. Testemunhando um tiroteio que não existiu. Que era uma forma plantada pela polícia para dizer que não foi a polícia. E na descrição de um dos integrantes, era realmente Paulo Stuart, por quê? Porque era um homem alto, ele era alto, alvo, os olhos claros, e diferente da complexão física das pessoas daqui, que são mais, né, baixas, etc. Então, chamava atenção exatamente o porte dele. E isso entra nessa documentação como uma negativa de que ele estava em Pernambuco numa data em que, para a polícia de São Paulo, ele já estava dado como foragido. Então, essas contradições são muito presentes na documentação e o cruzamento disso, exatamente também com os laudos do IML, que também estão no arquivo público, faz com que a gente desnude uma história que foi silenciada. E isso é interessante pensar, por quê? Porque, voltando à pergunta que foi feita, no governo Garrastazu Azul Médici, que foi o período de 69 a 74, de maior recrudescência do regime militar, o seguinte, que seria Geisel, já seria o período de extensão do regime, gradual, lenta, não é? E a gente vê, a partir de um documento da CIA, que essa performance de eliminação das pessoas consideradas perigosas,
né, e que perturbava esse estado de segurança nacional, ela era uma prática e continuava. Isso é uma coisa que desconstrói toda a ideia que a gente tem de um período militar que já estava caminhando para a democracia. Desconstrói a biografia dele, né? Exatamente. Teodomiro, eu estou vendo você querendo falar. Eu ia justamente falar sobre esse assunto. Eu acho que a revelação do documento lá do Serviço Secreto Norte-Americano, da CIA, ele demonstra, assim, de forma cabal, que a eliminação dos opositores políticos era um ato adredemente preparado. Não era um conflito de rua, apareceu, reagiu, era uma prática, puxou uma arma e começou a atirar no agente da lei que se defendeu. Não. A pessoa estava presa e ele diz, então, somente os mais perigosos devem continuar a ser mortos. E ele é Geisel que você está falando. Ele é Geisel. E antes, todos devem lhe consultar. Para que ele desse autorização, para que Figueiredo desse autorização. Aí, no caso, pegando essa declaração dele, que consta no documento da CIA, é de se imaginar que Herzog foi assassinado dentro da prisão com autorização de Geisel? Eu não teria elementos para fazer uma afirmação dessa. A versão até aqui é de que ele, quando tentou impedir o assassinato de Herzog, já era tarde, mas que ele teria tentado impedir esse assassinato. Aconteceram casos, não foram muitos, mas aconteceram casos de mortes na tortura por acidente. Quer dizer, por excesso. Por excesso. Não acidental. Não, exatamente. A palavra mais adequada realmente é excesso. Né? Pode ter sido. Eu não tenho elementos para dizer se o caso Herzog especificamente foi assim. Mas há um caso muito emblemático e muito claro de como eles agiam, que foi o assassinato de 6 militantes do PCBR no Rio de Janeiro. Eles não foram presos no Rio de Janeiro, e alguns deles não foram mortos no Rio de Janeiro, e foram todos levados para lá, para o Rio de Janeiro, onde foi simulado uma ação de confronto e jogado granadas no carro onde essas 6 pessoas supostamente estavam. Foi em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Que é conhecido. Exatamente. Essas pessoas eram 6 militantes do PCBR. Todos 6 eram meus amigos. Alguns tinham morado comigo. Tinha um que era meu amigo de infância, José Silvio Pinheiro. E eles prenderam essas pessoas e divulgaram como se eles tivessem sido mortos em confronto no dia do meu aniversário. Porque eles faziam um teatro. Exatamente. Faziam um teatro, levavam as pessoas. E eu, assim, eu questiono, embora a gente não tenha como caracterizar isso, né? Mas eu questiono o desconhecimento de Geisel em relação à morte de Herzog. Ok. Quem trabalhou exatamente com o sistema de informação, essas informações que têm a ver com a vida da pessoa, elas necessariamente ela passa pelo alto comando. Dificilmente a rede deixa passar. Ou a pessoa vai dizer, não, eu não sabia, não deu tempo. Dificilmente. Não tive conhecimento. Isso é uma ideia que foi constituída para dizer que, de uma certa forma, tirar por menos a responsabilidade desses agentes públicos sobre o crime de lesa humanidade. Deixa eu trazer, então, para vocês... Eu queria só complementar uma coisa, junto com o pastor Wright, o irmão, né? Mata Machado. Gildo Mata Machado, a mulher dele, a Madalena Prata, esteve aqui no mesmo teatro da Caxangá. Mata Machado foi assassinado assim, numa coisa forjada, né? E Gildo Macedo. Então, a Madalena Prata veio
e num depoimento confessou o seguinte, que o irmão dela esteve preso antes do Mata Machado e que foi cooptado pela polícia e entregou o Mata Machado em troca da vida dela. Isso é o depoimento da Madalena Prata. Então, esses confrontos nunca existiram. Mata Machado já estava semi-morto quando chegou ali de tanta tortura. Não foi assassinado em Minas Gerais porque o pai dele era muito influente lá. Tinha sido deputado, uma pessoa muito querida lá. Que era também uma praxe. Que era uma prática. Tira-se do Tira do Estado para matar no outro Estado. Por exemplo, o caso da Granja de São Bento aqui, Exato. Onde morreram, não é, muitos militantes da VPR. Inclusive Soledad. Soledad, e tudo isso foi levado pelo Cabo Anselmo. Eram verdadeiros... é como você disse, havia um planejamento para matar. Não era uma coisa assim. O pessoal do Molipo, que voltou de Cuba, o único que escapou vivo foi Zé Disseu. E outra Todos coisa, os demais foram assassinados. lembro quando começamos a estudar o caso do Padre Henrique, o processo levava a crer que foi assim, quando eles começaram a admitir que tinha sido alguns policiais por excesso. Eles não... Aí, quando estava tudo assim, eu fiz só uma pergunta. Como é que por excesso se dá, não queria matar e se dá 2 tiros na cabeça do padre? Então, isso aí é a importância de uma documentação que não é explícita, mas que é do médico que faz o laudo e diz de que morreu, e do perito que diz o laudo tanatoscópico. O laudo, então você tem que ir nos detalhes. Eu ia trazer para vocês um outro personagem, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre ele, porque está no finalzinho do programa, que é Golbery do Couto e Silva, que era tido como grande estrategista do governo militar, que fazia parte do governo Geisel ali, no momento em que surge esse documento. E tem um depoimento de Dom Paulo Evaristo Arnes que me chamou muita atenção, quando ele fala de um encontro que teve com Golbery, que quando ele começa a relatar casos de tortura que ele tinha conhecimento, que Golbery chora. Então eu ia perguntar para vocês que personagem foi esse, né, nesse momento da vida brasileira. Se alguém quiser arriscar, a gente tem 1 minuto e 30 para fechar o programa. O papel de Golbery era estrategista de inteligência. Ele estava ligado, associado à questão da montagem da inteligência. Só que ele nunca imaginou, eu penso, que essa inteligência podia ser acoplada, não é, a um nível muito perigoso, não é, e desumano até, de associar de eliminação, essa questão da eliminação do alvo. E isso aconteceu exatamente no governo, que também passou pelo SNI, de Garrastazu Azul Médici. Ele é um dos criadores do SNI. Ele é o que vai a tanto que o SNI deixa de ser o órgão coordenador e passa a ser o centro de informação do Exército, que tem a prerrogativa não só de tomar conta da coordenação dessa rede de informação, mas também de execução, de dar ordem para executar. A gente vai fazer depois um programa só sobre Golbery do Couto e Silva, porque esse terminou. Então tem que chamar o jornalista, como é? Enfim, Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é especialista em Golbery. Muito obrigada mais uma vez, boa noite para vocês. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.